Começando mais um áudio do nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Esse é o nosso 17º áudio. E eu sou Laura Schwember, quem está tendo a honra de te acompanhar nesta leitura. De acordo com o nosso plano de leitura, o plano que a gente está seguindo, que inclusive você pode baixar, tá? Esse plano de leitura, tem o link aqui na descrição, porque assim você fica acompanhando e até vai saber o que a gente está lendo todo dia, enfim. Para a leitura de hoje, está previsto o Evangelho de Mateus nos capítulos 12 e 13. Lembrando que nós estamos lendo na versão NVI. E claro, antes de eu começar a leitura, eu sei que alguns de vocês podem achar chato isso aqui, mas é necessário, né, minha gente? Até porque eu sei que esse lembrete te ajuda a agir da mesma forma que acontece comigo quando eu tô vendo o conteúdo de outras pessoas. Então, já deixa a tua curtida aí nesse áudio, pode ter certeza que ele vai te edificar demais. E se não é inscrito ainda no canal, já faz isso e ativa o sininho, ativa ali a notificação para ser notificada, ser avisada sempre que um novo áudio for publicado ou mesmo vídeos que eu vou produzir ao longo do ano aqui para o canal. Então, sem mais delongas, vamos lá, minha gente. Evangelho de Mateus, capítulo 12. O Senhor do Sábado. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Os seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo isso, lhe disseram: Veja, os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, com os seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que, no sábado, os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, são considerados inocentes? Eu digo a vocês que aqui está quem é maior do que o templo. Se soubessem o que significa isto, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Depois de sair daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. Havia ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: É permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: Quem de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair em um buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la dali? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então, ele disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar para matar Jesus. O servo escolhido de Deus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram, e ele curou todos os doentes que havia entre eles. Ele, porém, lhes advertia severamente de que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço ferido, nem apagará o pavio fumegante, até que faça triunfar a justiça. No seu nome as nações porão a sua esperança. Jesus e Beelzebu. Marcos 3, 20 a 30 e Lucas 11, 14 a 23. Depois disso, levantaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou admirado e disse: Não será este o filho de Davi? Quando, porém, os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios.
Como Jesus conhecia os pensamentos deles, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar os seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo, eu lhes digo que todo o pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é reconhecida pelo fruto que dá. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no coração, mas o homem mau, da sua maldade, tira coisas más. Mas eu digo que, no dia do juízo, os homens darão conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois, por suas palavras, vocês serão absolvidos, e por elas serão condenados. O sinal de Jonas, Lucas 11, 29 a 32. Então alguns dos fariseus e dos mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está algo que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo contra esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está algo que é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: Voltarei para a casa de onde saí. Ao chegar, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então, vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali, tornando o estado final daquele homem pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. A mãe e os irmãos de Jesus. Marcos 3, 31 a 35 e Lucas 8, 19 a 21. Jesus ainda falava à multidão quando a mãe e os irmãos dele chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: A tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e procuram falar contigo. Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Capítulo 13. A parábola do semeador. Marcos 4, 1 a 20 e Lucas 8, 1 a 15. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se às margens do lago. Ao seu redor, reuniu-se uma grande multidão,
de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos ministérios do reino dos céus, mas não a eles. Pois, ao que tem, mais lhe será dado e terá em grande quantidade. Mas, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Porque, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Certamente vocês ouvirão, mas jamais entenderão. Certamente vocês verão, mas jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e eu os curaria. Mas bem-aventurados os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Este produz uma colheita de 100, 60 e 30 vezes mais. A parábola do joio. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente no seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que o arranquemos? Ele respondeu: Não, porque ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então, direi aos encarregados da colheita: Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Marcos 4, 30 a 34 e Lucas 13, 18 a 21. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus se assemelha a um grão de mostarda que um homem semeou no seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce é uma das maiores hortaliças e se torna uma árvore,
de modo que as aves do céu vêm fazer ninhos nos seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 sacos de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Em parábolas abrirei a minha boca, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A explicação da parábola do joio. Então, ele deixou a multidão e foi para casa. Os seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: Aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. As parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor. O reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. A parábola da rede. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então, sentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: Vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. E lhes disse: Por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Um profeta sem honra. Marcos 6, 1-6. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: De onde lhe vem esta sabedoria e este poder para realizar milagres? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E encontraram motivo de tropeço nele. Jesus, porém, lhes disse: Um profeta tem honra em todos os lugares, menos na sua terra e na sua própria casa. Por causa da incredulidade deles, não realizou muitos milagres ali. E com isso, minha gente, nós encerramos mais este áudio, mais este trecho de leitura, que é mais um passinho nessa nossa caminhada aí juntas ao longo de 365 dias. Se esse áudio te edificou e você ainda não curtiu, já deixa a tua curtida e mais do que isso, compartilha sem moderação para que cada vez mais pessoas tenham acesso a essa leitura, a esse material transformador, a esse conhecimento capaz de realmente transformar toda a nossa vida, toda a nossa forma de olhar para essa vida.
Vamos juntas fazer a nossa parte de espalhar essa semente e torcer para que o máximo possível dessa semente caia em solo fértil. Eu espero você aqui amanhã, então, para a gente dar prosseguimento, dar mais um passinho juntas aí. Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!